Hoje falaremos sobre a negativa de Pedro, sobre conhecer o Senhor Jesus. Preste atenção porque certamente você vai se identificar com essa mensagem. Em Lucas capítulo 22, versículos de 54 a 56 diz: Então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam o fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o ouviu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Olha só, Pedro estava ali à beira do fogo, sentado, se aquecendo do frio ali junto com as outras pessoas. E esta mulher, ela disse que viu Pedro ali. Pedro era um dos discípulos mais ativos do ministério de Jesus. Sem dúvida, foi Pedro que, quando Jesus disse em João capítulo 13, versículo 8, se eu não te lavar as mãos, não terás parte comigo, ele prontamente respondeu: Senhor, lava não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Foi o mesmo que em Mateus capítulo 16, versículo também 16, confessou a Jesus dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em Lucas capítulo 22, versículo 33, foi Pedro que disse ao Senhor: Te seguirei até a morte. E quantos nos dias de hoje já não fizeram as mesmas afirmações e agora estão fora, até mesmo da igreja, longe dos caminhos do Senhor? Vejamos, não estamos falando de um simples crente, não. Nós não estamos aqui falando de uma pessoa neófita na fé, mas de um apóstolo que andou com Jesus, viu os milagres e ouviu seus extensos sermões. Estamos falando de Pedro, o homem que em Mateus capítulo 14, versículo 29, com fé andou sobre as águas ao encontro de Jesus. Foi ele também que, ao defender o Senhor Jesus em João 18, versículo 10, feriu a orelha do Malco, o servo do sumo sacerdote. Não estamos falando de uma pessoa qualquer ou comum. Estamos falando de Pedro. Pedro estava convicto de sua fé e que estaria com Jesus onde ele estivesse. Pois assim, foi na sua pronúncia pouco antes de Jesus afirmar que ele o negaria 3 vezes, antes mesmo que o galo cantasse. Nos versículos 71 e 72 do livro de Marcos, no capítulo 14, Pedro começou a praguejar e a jurar: Não conheço o homem de quem estão falando vós. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que tinha dito antes: 2 vezes que cante o galo, você me negará 3 vezes. Então, comovido, Pedro se pôs a chorar. Nos dias de hoje, tem muitos que o galo nem precisou cantar. Ele, há muito tempo, vem negando a Jesus com seus atos. Seja no roubo, no tocante aos dízimos, nas ofertas, seja nos propósitos, seja se negando a fazer o que é devido, dizendo: não posso, agora não, se eu pudesse faria. E se esquecem que Deus sonda e conhece os corações. Quantos de nós, quantos de vós que estão nos assistindo agora, já não fizeram tais coisas? Como Jesus já havia predito, Pedro o negou. E logo, acompanhado com uma consciência pesada, pelos seus atos, pelas suas ações, Pedro libera uma angústia tão grande que não coube dentro de si e a desata em forma de um choro angustioso. Pedro ainda é lembrado por este fato. É o que muitos chamam de remorso. Eu, particularmente,
eu digo que é cobrança do Espírito Santo por algo de errado que fizemos, que não deveria ter sido feito, mas nós fizemos. Seja deixado levar pelas emoções, por instruções de pessoas, mas fizemos algo errado e aí bate esse sentimento de culpa. Um homem que rompeu as barreiras, andando sobre as águas e com convicção confessou a Cristo, agora o negou. Da mesma forma que o confessou, também agora o nega. Pedro não é um caso específico de um homem, mas um processo natural do ser humano. Negamos a Deus todas as vezes que deixamos de amar o próximo, todas as vezes que não vejo Deus em meu irmão e o julgo por algo de errado que ele praticou, estou negando a Jesus. Todas as vezes que aponto o dedo para alguém, o condenando pelos seus atos, pelas suas atitudes, também estou negando a Jesus. Negar a Jesus está na concepção da vida humana, faz parte da essência má que habita em cada um de nós por conta do pecado. Lá em Gênesis, através do Adão, primeiro homem. Negamos a Jesus quando confessamos com a boca dizendo: vou contigo até a morte. Mas quando chegam as adversidades, nós indagamos: ó Deus, me socorre, me ajuda, por que estou vivendo tudo isso? Por que estou passando por essa situação? Fulano não vai na igreja, ciclano não faz isso, e eu vou. De certa forma, estamos querendo dizer que somos mais merecedores do que os outros. Estamos também negando a Jesus. Porém, existe algo fundamental que me chamou a atenção. E isso foi a alavanca da dor de Pedro para algo tão extraordinário que viria após negar Jesus, que foi o seu arrependimento. Essa foi a chave para que Pedro fosse reconhecido, não como o negador de Jesus Cristo, e sim como o apóstolo de Deus, o mensageiro dos judeus, o apacentador das ovelhas de Jesus. Pense e reflita nos seus atos. Será que você não poderia fazer mais do que está fazendo? Com as suas negativas, será que você também não está negando a Jesus? Pense, reflita e tenha um ótimo dia. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre e te proteja, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.